Olá a todos, meu nome é professor Tiago Maia e sem mais delongas vamos para mais uma situação-problema associada à linguagem de programação Java, a parte introdutória da linguagem de programação Java, especificamente relacionada ao conteúdo arrays estáticos. A gente vai tentar resolver um problema que envolve o uso desse tipo de estrutura de dados, ok? O problema de hoje é o seguinte: faça um programa em Java que lê 10 números inteiros em um vetor. O programa deverá calcular e exibir a quantidade de números que forem maiores do que 5. Okay? Note que o próprio problema deixa claro a necessidade de uso de um vetor, que pode ser representado na linguagem de programação Java a partir de um array ou um array, não respeitando a pronúncia correta da língua inglesa, mas me fazendo entender que eu vou precisar aqui de uma variável composta homogênea. Composta porque eu vou estar criando um identificador que vai ter a capacidade de armazenar mais de um dado. Para resolver esse problema, especificamente, eu vou precisar de 10 números ou 10 índices de vetor ou 10 índices de array para resolver esse problema. Homogêneo porque todos os dados deverão ser do mesmo tipo, porque nesse problema é exigido que o conjunto de dados suporte dados inteiros, ok? Esse tipo de problema também é interessante, que nos permite revisar todo o conteúdo abordado até hoje nas nossas situações problemas, porque eu vou depender também de trabalhar com repetição para poder facilitar a leitura de dados, o seu processamento e exibição da saída, e também vou precisar de uma estrutura condicional que vai me permitir checar se cada número digitado dentro desse vetor é ou não de fato igual a 5. Além de que eu também vou depender de realizar contagens para resolver esse problema, ok? Então vamos começar a resolvê-lo. No meu caso eu vou utilizar o NetBeans, mas na sua casa você vai poder utilizar a IDE de sua preferência. Bem, já com o meu NetBeans aqui em funcionamento e já com a classe pronta para edição, a gente vai começar a responder a nossa situação problema, ok? O ideal aqui, apesar de ser não obrigatório, é que eu já permita a criação de objetos e declaração de variáveis necessárias para resolver esse problema. Nesse caso, o usuário vai ter que digitar os 10 números inteiros. Portanto, eu preciso acessar os métodos de leitura da classe Scanner, que me permita receber dados digitados a partir do teclado no console do meu NetBeans. Então, aqui eu vou criar um objeto Scanner, chamado entrada. Ele vai ser um novo objeto da classe Scanner, utilizando por parâmetro system.in. Vai ser gerado um erro, porque eu estou tentando acessar uma classe ainda não importada. O NetBeans me dá o recurso de, clicando aqui na lâmpada na parte esquerda da minha região de edição, poder importar automaticamente a classe Scanner. Então, minha classe Scanner já está importada, ela já está passível de ser utilizada na minha classe, que eu chamei de situação problema. Vou declarar minhas variáveis aqui. Eu preciso de um vetor de inteiros, especificamente um vetor que me permita armazenar 10 inteiros. A sintaxe para a criação de um vetor é muito parecida inicialmente com a sintaxe para se criar qualquer tipo de variável. Eu preciso digitar o tipo da variável, seguida do seu identificador. Eu vou chamar esse vetor de números. Eu deixei o nome no plural já para deixar claro que aqui vão ser armazenados não apenas um número, mas vários números. E eu posso abrir e fechar colchetes para dizer que essa variável é uma variável unidimensional. Para cada conjunto de colchetes criado ao lado do identificador, ao lado do tipo da variável, eu estou ampliando a quantidade de dimensões. Por exemplo, aqui eu estou criando um array unidimensional. Caso eu quisesse criar um array bidimensional, bastaria eu abrir e fechar colchetes 2 vezes. O que não é o caso para esse problema, então só vou abrir e fechar colchetes uma única vez. Vou digitar o meu recebe, o operador de atribuição, e aqui eu vou dizer que eu não vou estar criando um inteiro comum, que um inteiro, no caso, é um tipo primitivo que me permite armazenar um dado por vez. Então, eu vou criar um novo tipo de inteiro, com uma nova dimensão, com uma nova capacidade de armazenamento, e ao lado da palavra reservada int, entre colchetes eu vou digitar a quantidade de inteiros a serem armazenados dentro desse array ou dentro desse vetor. Já que ela é uma variável unidimensional, eu posso considerá-la como sendo um vetor. Caso ela fosse bidimensional, eu poderia considerá-la como sendo uma matriz. O problema me pede para que eu digite 10 dados inteiros, portanto aqui eu vou digitar
o valor inteiro 10, representando a dimensão do meu array ou a quantidade de inteiros a serem armazenados no meu vetor. Terminado e definido o meu array, ponto e vírgula. Isso aqui se trata de um array estático, já que eu já aloco memória para uma quantidade pré-definida de dados. Existe em Java também a possibilidade de criação de arrays dinâmicos, que a gente vai ver futuramente em outras situações problemas, mas como aqui está clara a quantidade de dados que serão digitados pelo usuário, não há problema nenhum para eu resolver essa situação problema, eu trabalhar com um array estático, ok? Então, o meu array possui 10 posições, ou 10 índices, ou a capacidade de armazenar 10 elementos. Lembrando que não apenas para inteiros, mas para qualquer tipo de array estático, unidimensional que eu venha criar, eu sempre tenho que seguir essa sintaxe. Primeiro, definir o tipo do meu array. Segundo, definir o nome ou identificador do meu array. Logo em seguida, para deixar claro que ele é um array unidimensional, eu preciso abrir ou fechar colchetes. Se abrir e fechar colchetes pode vir ao lado do identificador, como pode vir também ao lado do tipo do meu array. Eu gosto de seguir o primeiro tipo de sintaxe, digitando os colchetes ao lado do identificador, mas fica ao seu critério definir aonde será digitados a unidimensionalidade do meu array, ok? Eu também preciso contar a quantidade de números armazenados nesse array que forem maiores do que 5. Então, eu vou criar uma variável inteira que vai servir como contador dessa quantidade de 5 de digitados que eu vou precisar contar. E como até o momento eu não contei nenhum número, é uma regra interessante que sempre ao criar um contador, eu inicializá-lo por um valor. Nesse caso, eu inicializei o contador por 0, porque até o momento eu não contei nenhum número que de fato seja maior que 5, até porque eu não recebi nenhum número dentro do meu array, ou meu vetor, ou meu array unidimensional. Ok? É interessante também que eu possa preencher esse vetor de forma dinâmica, para que eu não possa atribuir dados para a posição 0, depois atribuir dados para a posição 1, então atribuir dados para a posição 2, e assim sucessivamente. Tem uma forma dinâmica de atribuir dados para esse array. E para isso eu vou utilizar uma estrutura de repetição específica, que nesse caso é a estrutura de repetição for. Daqui a pouco eu vou explicar o porquê. Como toda estrutura for depende de uma variável de controle, e normalmente variáveis de controle são chamadas de I, J, K e assim sucessivamente, apesar de ser obrigação, mas é uma boa prática de programação. Para resolver esse problema eu vou criar uma variável de controle que eu vou chamar de I. Ok? Pois bem, como eu vou precisar receber 10 números, e em problemas que envolvem a manipulação de array, às vezes eu preciso ler 1000 números, 2000 números, não seria interessante da minha parte ler cada número a ser atribuído a esse vetor da seguinte maneira, né? System.out.println, por exemplo, e aqui digite o primeiro número, ok? Para que eu possa atribuir dados para um array, eu preciso primeiro digitar o identificador do meu array, nesse caso números, e logo em seguida entre colchetes identificar o índice que vai ser utilizado ou que vai indicar a posição a ser preenchida no meu array. Por exemplo, se eu quisesse atribuir para a primeira posição do meu array, eu atribuiria para a posição 0. Lembrando que Java considera sempre o primeiro índice do array como sendo o índice 0 e não o índice 1, como em outras linguagens de programação, a exemplo da linguagem de programação Pascal. Então, cuidado, sempre o primeiro índice do array é representado pela posição 0. Ok? E aqui, utilizar o objeto que representa a classe scanner na minha classe situação problema e acessar o método nextInt de leitura. Eu precisaria fazer isso para cada índice do meu vetor. Números na posição 0, números na posição 1. Para resolver esse problema, que eu preciso preencher 10 posições, até que não seria um grande problema. Só seria ineficiente, já que eu poderia não implementar a leitura 10 vezes, mas fazer com que a atribuição de dados nesse array seja executada automaticamente 10 vezes. É aí que entra uma estrutura de repetição. Fazer com que essas duas instruções não sejam implementadas 10 vezes, mas sejam executadas 10 vezes. Existem, no mínimo, 3 estruturas de repetição que eu poderia aplicar aqui nesse meu problema. Ou while,
ou do while, mas fica mais fácil para resolver esse problema utilizar a estrutura de repetição for, já que, assim como um array, que tem um índice inicial e vai até um índice final, o for também me permite, a partir de uma variável controle, começar a acessar um array a partir de uma posição inicial e ir até uma posição final a partir dos parâmetros de configuração de laço. Então, apesar de eu ter várias estruturas de repetição básicas que a gente viu nas nossas situações de problema, para resolver a execução automatizada tanto da impressão de mensagem quanto da atribuição de dados no meu array, é utilizando o laço for. Como é que eu posso configurar esse laço for? Eu criei uma variável de controle que vai dirimir as repetições do meu laço. Eu preciso definir um valor inicial de contagem a partir do for, utilizando a minha variável de controle. Como sempre o índice inicial de um array é o valor 0, então eu vou dizer que o i desse for vai começar por 0. Cada parâmetro de configuração do meu laço for é separado por ponto e vírgula. O segundo parâmetro de configuração aqui da minha repetição é dizer a condição que dirime os passos de contagem dessa minha variável de controle. O i vai começar por 0, como a minha dimensão desse meu array são de 10, então existe o índice 0, o índice 1, 2, 3, até o índice 9. Lembrando que não existe o índice 10, já que o meu primeiro índice é o índice 0, portanto, existem índices de 0 a 9 no meu vetor. Então é importante que esse i só vá até o valor 9. Portanto, o i pode ser menor que 10, como também pode ser menor ou igual a 9. Tanto faz. Eu gosto de dizer que o i pode alcançar valores até menor que 10. Porque eu sempre vou digitar a variável de controle vai ser menor a alguma coisa. Esse alguma coisa vai ser um valor igual à dimensão definida dentro da declaração do meu array. Ok? Ponto e vírgula. O terceiro parâmetro de configuração do meu laço é o passo de contagem. Se o i, a cada iteração do laço vai ser incrementado de 1 em 1, de 2 em 2, de 3 em 3 e assim sucessivamente. Como o meu objetivo é preencher todo o meu vetor, o meu passo de contagem vai ser de 1 em 1, portanto, i mais. Eu vou abrir e fechar chaves e vou implementar dentro do laço for tudo aquilo que vai ser repetido a cada iteração. Nesse caso, a cada repetição do meu for, o que vai ser realizado? Pois bem, eu vou pedir para o usuário digitar um número, e aqui não faz mais sentido eu, de forma estática, de forma direta, digitar o valor do índice a ser preenchido. Porque se eu digitar 0, sempre o índice 0 do meu array vai ser preenchido, como na verdade eu quero preencher todo o meu vetor. E não faz mais sentido eu botar números na posição 0, recebe entrada por next int, números na posição 1, recebe entrada por next int, porque eu estaria repetindo essa atribuição 10 vezes. Okay? Não faz sentido. Mas notem que o i, a cada iteração, vai adquirir um valor. Na primeira repetição, o i vai ser 0. Na segunda repetição, o i automaticamente vai ser 1. E assim, 2, 3, 4, até 9. Então agora, não sou eu como programador que vai dizer o índice que vai ser atribuído, ou o próximo índice de array ou de vetor a ser atribuído. Vai ser a minha variável i. É isso que me permite com que eu não precise implementar a atribuição 10 vezes, mas fazer com que ela seja executada 10 vezes. Então está aí o segredo de poder atribuir dados de forma mais dinâmica, de forma mais otimizada no array. Porque imagina eu ter que preencher um array de 10.000 índices e eu ter que fazer isso manualmente. Primeiro que não faria sentido eu trabalhar com array, eu trabalharia com variáveis comuns, entendeu? Então o for me permite, associado a um array, fazer um preenchimento automatizado a partir de um laço de repetição. Ok? Espero que isso tenha ficado claro. Qualquer coisa nos comentários do vídeo, você pode me questionar algo que não tenha ficado claro e aí eu poder dirimir sua dúvida. Ok? Beleza. Mas o problema não pede apenas que eu receba dados e atribua esses dados a um array. Mas ele também questiona que se cada dado que eu armazenar nesse array for maior que 5, eu preciso contar. Porque no final, meu interesse não é exibir o conteúdo desse array. Sim, no final, exibir um número inteiro comum que me informe dentro desse array quantos números digitados foram maiores do que 5. Então, eu preciso, a cada atribuição de array, identificar se esse número foi ou não maior que 5. E se for, realizar uma contagem. Notaram o que eu disse? Se for maior que 5, realizar uma contagem.
Dentro desse for, eu vou precisar avaliar uma condição. E para poder avaliar uma condição, vou ter que implementar uma estrutura condicional. E o if da sintaxe da linguagem de programação Java resolve esse problema para mim. Se o número que ele acabou de digitar, que é representado por números na mesma posição i, notem que eu não posso simplesmente digitar números, porque esse vetor possui vários números. Eu preciso dizer para a minha máquina virtual Java qual a posição que eu quero acessar nesse array. Imagine esse array como uma planilha no Excel com uma linha e várias colunas. Eu preciso indicar para a máquina virtual Java qual coluna naquele momento eu quero acessar. Como o i representa a coluna corrente, é ele que eu vou utilizar aqui na configuração de acesso ao meu array. Então, se números na posição i for maior do que 5, eu posso realizar uma contagem. Eu criei uma variável contador que me permite realizar essa bendita contagem, vamos dizer assim. Então, caso essa condição for verdadeira, eu posso implementar a fórmula tradicional de contagem, que é contador recebe ele mesmo mais 1, ou simplesmente digitar contador mais. Se eu não me engano, em situações de problemas anteriores, a gente chegou a discutir sobre a fórmula de contagem. Ok? Observe que esse for resolve 99% dos meus problemas na minha situação problema, que é o quê? Receber um número por vez, atribuir ao meu vetor, e ao passo que eu já atribuí esse dado para o meu vetor, eu já posso checar se ele é maior que 5 ou não. Se ele for, eu conto. Não preciso implementar o else, porque aqui eu não preciso tomar nenhuma atitude caso essa minha condição número maior que 5 não seja válida. Portanto, esse for me permite receber, checar, se sim, conto, se não, recebo um novo número. Significa o quê? Se eu sair desse for, isto é, após as chaves do meu laço for, eu já matei dois problemas. O primeiro, receber os 10 números, e o segundo, contar os números que forem maiores do que 5. O meu trabalho final aqui é simplesmente exibir a saída esperada. Portanto, println, quantidade e números maiores que 5, e aqui concatenar essa mensagem com o conteúdo da variável contador. Ok? Isso aqui me permite gerar a saída esperada e concluir a minha situação problema. Vamos testá-lo? Pois bem, aqui eu vou ter que digitar 10 números para poder realizar a contagem. Então aqui eu vou digitar o número 2, o número -1, o número 4, o número 6, que é o primeiro número maior que 5, 7, segundo, 8, terceiro, 9, quarto, 10, quinto, 6, sexto, 7, sétimo. Quantidade de números maiores que 5 digitados. A saída esperada era 7, portanto, foi isso que, de fato, aconteceu. Quantidade de números maiores que 5, 7 números digitados. E assim a gente conclui a nossa situação problema de hoje. Ok, pessoal? Espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham entendido tudo aquilo que foi explanado. Dúvidas existentes, vocês podem entrar em contato comigo nos próprios comentários de vídeos no meu canal no YouTube, ou para os alunos do EAD no Unip Virtual, podem entrar em contato comigo a partir dos fóruns de notícias presentes da nossa plataforma virtual. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na nossa próxima situação problema da linguagem de programação Java. Até a próxima, pessoal.